Hi students, how are you? Eu sou o Teacher Tiziano, professor de língua inglesa da Rede Municipal de Ensino de Passos, e hoje venho mais uma vez falar com o sétimo ano, a nossa aula number 9. Sétimo ano, hoje vou falar para vocês sobre pronomes objetivos, ok? Object pronouns. Pay attention, close attention. Preste atenção, bastante atenção. Ok, vamos lá, sétimo ano. Aula number 9. Object pronouns são os pronomes objetivos. Eles o que? Eles são usados. Os pronomes objetivos são usados depois do verbo, com ou sem preposição. Eu vou dar um exemplo de cada um para vocês verem. Então, eles são usados depois do verbo, com ou sem preposição. Gente, pronome, meus alunos, pronomes são usados para substituir nomes. Não esqueçam disso não. Os pronomes são usados para substituir os nomes. Então eu vou dar exemplo com nomes. Olha lá, ó. Bob loves Mary. Bob loves Mary. Tradução: o Bob ama a Mary. Bob ama a Mary. São dois nomes, o Bob e a Mary. Vou substituir os dois nomes por pronome. Então preste atenção. Love é o verbo amar. Aqui ó, ele está conjugado. Loves. Levou S na terceira pessoa, porque Bob é he. He, olha lá. Então eu vou pegar o nome Bob e vou colocar o pronome. Substituir o nome pelo pronome. Só que vocês têm que ver o seguinte. Love é verbo. Antes de verbo, o pronome você tem que substituir pelo pronome pessoal. O pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No caso aqui é ele. Então, pronome pessoal. Olhem bem. E depois do verbo é o pronome objetivo. Você tem que olhar na lista dos pronomes objetivos. Vou mostrar para vocês agora mesmo. Então, Bob loves Mary, fica he loves her. Aqui você não pode pôr she. Porque a Mary não é ela, seria she, mas não pode, porque está depois do verbo. Então, Bob loves her. Olha lá. O Bob a ama, ok? E isso aqui, ó, antes do verbo, depois do verbo. Igual eu falei lá, os pronomes objetivos, eles são usados depois do verbo, com ou sem preposição. O primeiro exemplo não tem preposição, o segundo já tem, ó. Olha lá, Bob talked to Mary. Bob talked to Mary. O Bob conversou com a Mary. A preposição com, que seria em inglês to. Bob talked to Mary. Olha lá, Bob talked to Mary. Vou substituir os nomes pelos pronomes. Olha lá, o Bob é he, porque está antes do verbo, com preposição, antes. E o Mary eu vou substituir por her. Por quê? Porque aí você tem que olhar o pronome objetivo para ela, para she. Depois do verbo com preposição, com ou sem, eu acabei de dar o exemplo sem preposição, agora eu estou dando o exemplo com preposição. Então vai ser o pronome objetivo, porque eles são usados depois do verbo. Aqui no caso, com preposição. Então fazendo a comparação, ó, vamos comparar com os pronomes pessoais. Olha lá, os pronomes pessoais, que são os pronomes pessoais. Em português, são os pronomes pessoais são do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que em inglês fica I, you, he, she, it, we, you e they. As pessoas no singular, I, you, he, she, it, no singular, e as pessoas do plural, we, you e they. Então, esses são os pronomes pessoais. E os objetivos, que é o que nós estamos estudando agora. Para I, é me. Para you, é you mesmo. Olha a coincidência que deu, hein? Não vai confundir. Por isso que tem I love you. I love you. Love não é verbo? Depois do verbo não veio you. Esse you é o pronome objetivo. Não é esse aqui, não é o pronome pessoal. Então não confundam, né? Para he é him. Para she é her. Para it é it mesmo, ó. Também não pode confundir, é o mesmo. Para we é us. Para you é you mesmo, e para they é them, ok? Então memorizem isso, não esqueçam.
I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Ok? Espero que tenham gostado. Until next class. Bye bye.